Olá, hoje eu queria trazer algumas reflexões sobre como se preparar melhor para conseguir falar em público. E aqui sobre três dimensões. A primeira é na dimensão de definição de objetivo e de resultado esperado dessa interação. A segunda, a definição das mensagens-chave que você quer passar. E a terceira é da forma como você vai passar. Então, primeira coisa que precisa ser avaliada, né? Precisa ser estudada e definida. O que você quer passar, né? Qual é o objetivo dessa interação, dessa fala? Então, é uma reunião ou é uma interação que é só para informação das pessoas? É para tomada de decisão? É para ter uma aprovação para conseguir executar alguma coisa? Bastante importante que você tenha essa definição muito clara, porque ela muda muito o rumo da conversa. Depois disso, qual é o resultado que você espera? Então, ok, é uma apresentação em público, uma reunião específica em que você precisa de uma aprovação específica num determinado projeto. Então, você precisa ter clareza qual é a sua expectativa de resultado, o que você espera como resultado dessa interação. Tudo isso vai permear aí qual vai ser a sua mensagem. Tudo isso faz parte da definição da sua mensagem. Então, o resultado esperado ele precisa estar claro para que você consiga se programar para ter as mensagens suficientes e adequadas para chegar nesse objetivo que você está programando ter no final da reunião. O resultado ele precisa estar muito claro. No segundo ponto tá bom, eu tenho lá definido que é uma reunião para tomada de decisão, eu sei qual é o resultado que eu estou esperando, então eu espero que o resultado vá para esse ou para aquele caminho. Você tem isso bastante claro e definido, aí você precisa entender então, qual é o tempo que você tem de apresentação? E aqui, pensar também, você vai ter material de suporte, vai ser só uma fala, são 10 minutos, é uma hora, isso tudo faz muita diferença na quantidade de informação que você vai trazer. Uma conversa, uma interação que tenha 10 minutos, ela é muito diferente no seu pragmatismo, no seu direcionamento, do que uma conversa de uma hora, em que você consegue rechear um pouco mais essas mensagens e trazer um pouco mais de informação. Então, bastante importante que você tenha também clareza dessa definição de tempo. E só para uma referência aqui, se você pensa em ter material de apoio, 10 slides vão ser quase uma hora de reunião. Então também às vezes a gente quer falar muita coisa, quer colocar 50 slides ali e no final a gente não apresenta nem metade ou a gente vai na correria para cobrir tudo aquilo que a gente se programou. Então tem que ter isso na cabeça, né? Quanto tempo de interação, para que tipo de material de suporte, para você também conseguir se programar de forma adequada. E aí você define então, tá bom, esse é o objetivo que eu tenho com a reunião, é uma reunião então para tomada de decisão, vamos continuar partindo aqui do nosso exemplo, é uma reunião para tomada de decisão e o resultado que eu espero é XPTO aqui, né, que as pessoas que estejam ali fazendo a interação comigo, elas tomem a decisão por esse caminho específico, então eu tenho clareza ali no objetivo e no resultado esperado. E aí, tá bom, eu tenho uma hora de interação, então quais são aqui as três mensagens-chave que eu quero que as pessoas entendam e que eu preciso fazer com que as pessoas entendam? Definir. Se você só tivesse três mensagens para falar, quais são essas três mensagens? Essas três mensagens, elas te levarão para o seu resultado esperado? Elas são robustas o suficiente para dar respaldo às pessoas que precisam tomar decisão de forma ali confortável, né? Essas três mensagens, elas trazem dados suficientes e robustos para que a pessoa tenha condição de tomar a decisão. É muito importante que você conecte se essas três mensagens são suficientes para a tomada de decisão ou para o resultado que você espera atingir. Então, você definiu lá as três mensagens, essas são as três mensagens e esse é o recheio dessas três mensagens, né? Então, eu vou definir ali, quero falar sobre a forma. Então, a forma é uma das minhas mensagens principais e aí eu vou lá descrever essa história da forma, o que vai me dar informação suficiente para deixar essa mensagem de forma robusta para a pessoa que está interagindo comigo ou para as pessoas que estão interagindo comigo. Então, definição das três mensagens e depois o recheio dessas três mensagens. E aí, por último, a forma com que você vai fazer isso. Então, existem pessoas que têm muita facilidade para falar em público, que nascem aí com essa aptidão, né? E que têm uma facilidade, que não ficam nervosas, que conseguem se posicionar sem dificuldade. Tem gente que a voz treme, que fica com medo, que tem uma fobia enorme, que se sente muito ansioso,
que começa a tremer ali na hora, ou que fala rápido demais. Eu sou uma pessoa que quando eu começo a me empolgar, eu disparo e saio falando rápido demais. Não é nem nervosismo, é meu jeito mesmo, né? Então, quando eu engato ali uma primeira, ninguém entende mais nada. Então, tem que estar muito consciente nessa forma, né? Então, aqui na forma, eu acho que o ponto mais importante é investir em autoconhecimento para você se perceber, para você tomar consciência de como você se comporta nas interações. Ah, eu me comporto tranquilamente bem quando eu tô falando com o meu time. Ou, de repente, quando o CEO vem para cá e eu tenho uma interação, tenho que falar com o CEO, eu fico muito nervosa e às vezes eu travo. Né? Eu esqueço de respirar durante a interação porque eu fico tão ansiosa e aquilo é uma coisa que me dá tanta fobia que eu travo e minha cabeça não funciona mais. Então, muito importante que você tenha consciência da sua forma. Né, o que você sente, como você fica, isso é fácil para você, isso não é fácil para você. Então, ter essa avaliação muito clara na forma que é para você, e isso é individual. Então, por isso que você precisa investir em autoconhecimento para ter clareza do que é para você, não é do que é para o outro, mas do que é para você. Identificada a forma, é importante que assim, ok, existem aquelas pessoas que são comunicadores natos, né, que já nascem aí com esse privilégio de saber falar em público, mas eu queria que vocês também entendessem que essa é uma competência que a gente pode adquirir e melhorar muito com o tempo. Então, se eu tenho medo de falar em público, quanto mais eu me treinar em diversas situações para ir perdendo esse medo, para entendendo o impacto, melhor eu vou ficando ao longo do tempo, né? Então, posso não ser uma comunicadora nata, mas isso você consegue melhorar muito e se desenvolver. Quanto mais você treina, mais você se abre para esse desenvolvimento. Depois, é o quanto você se aprofunda no assunto, porque se você já é uma pessoa mais insegura para falar em público e ainda não tem ali total clareza da mensagem que você quer passar, né, clareza no resultado que você espera, e se você não treina o suficiente, treinar mesmo, faz um vídeo no celular, como se você estivesse fazendo uma apresentação, assiste esse vídeo, né, entende o que você falou, o tipo de palavra que você usou, se ficou claro, se não ficou claro. Muitas vezes também um outro ponto aqui para reflexão é peça ajuda. Posso fazer a apresentação para você, uma pessoa mais próxima, para ver o que você entende, para você me dar feedback se isso aqui tá fazendo sentido ou não tá, se eu tô falando muito rápido, tô falando muito devagar, se tá confuso, se a mensagem tá clara. Peça ajuda, né? Treine, né? Quanto mais você treinar, mais fácil isso fica para você e mais natural fica se comunicar. E por último, depois que você fez a interação, peça feedback. Se você tem um relacionamento mais próximo com alguém que estava ali assistindo, né, ou estava presente na hora, peça esse retorno, porque às vezes a gente também não tem consciência do que a gente está ali durante a fala, né, dizendo ou fazendo, e é muito legal que a gente tenha também esse olho mais cuidadoso, o olhar mais cuidadoso de uma pessoa que está de fora, que é neutra na situação, mas que também pode ajudar a gente a tangibilizar pontos específicos que pra gente são mais difíceis, porque a gente não tem total clareza e consciência. Então, vamos lá. Só aqui recapitulando, né? Para fazer uma apresentação em público, primeiro defina o objetivo da interação e o resultado esperado. Depois, quais são as 3 principais mensagens e o que teria que ter de recheio nessas mensagens para dar robustez suficiente de informação para as pessoas que estão ali interagindo com a gente conseguirem tomar uma decisão, fazerem uma aprovação ou entenderem que aquilo é para informação, mas que fique clara a mensagem. E terceiro, a forma como você vai fazer isso. Primeiro, investindo em autoconhecimento para entender você nessa situação, se para você é fácil ou difícil. Depois, como você se prepara para isso, né, treinando, mas também depois pedindo feedback dessa interação específica para você ir evoluindo ao longo do tempo. Espero que ajude vocês a refletir. Obrigada.